Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a provável escalação para o jogo de hoje contra o Avaí, reencontro assim de Edilson ao Cruzeiro após aquele rebaixamento no ano passado, o porquê Giovani assim não vai ser o titular do Cruzeiro absoluto e o Filipão explicou por conta dos motivos que ele vinha até mesmo sendo barrado de ser o titular. Além do caso envolvendo os salários atrasados do Cruzeiro e a expectativa de pagamento. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre o jogo de hoje contra o Avaí. Partida realmente muito complicada e muito importante para o Cruzeiro decidir seu futuro nessa Série B. Então, já que nos últimos jogos o Cruzeiro tem vencido fora de casa, até acha-se um jogo mais equilibrado do que se fosse jogando no Independência ou no Mineirão. Mas enfim, nesse jogo que Filipão contará com a volta do volante Adriano, que estava suspenso no último jogo contra o CSA por conta do terceiro cartão amarelo e tudo mais. Ele não terá assim, infelizmente, Matheus Pereira, que por conta de cartão amarelo, mais uma vez, vai ficar suspenso e Patrick Bray vai entrar na sua posição. Aí já temos um enigma bastante grande para ver o que ele pode assim proporcionar ao Cruzeiro no jogo. Ou ele dá 2 assistências ou ele entrega 2 gols. Mas temos que ver em relação a isso e espero que ele se saia bem. Enfim, o Cruzeiro que atualmente está na 10ª posição, principalmente porque o Guarani ganhou do Confiança nessa última rodada e manteve assim o Cruzeiro empatado com a equipe nordestina junto com 39 pontos. E a expectativa de ganhar, o Cruzeiro subiria apenas mais uma posição e ficaria na 9ª colocação, mas até mesmo ficando a 4 pontos do G4. Enfim, a provável escalação terá Fábio no gol, Raul Cáceres na lateral direita, a zaga mais uma vez composta por Ramon e Manuel, na lateral esquerda a novidade que é Patrick Bray, os 3 volantes que podemos dizer assim, Felipe Machado, Jadson Silva e também o outro que vai ser o Adriano que voltou de suspensão. E podia assim até mesmo contar com o Giovani, mas continua assistindo o vídeo que eu vou explicar o porquê o Filipão não vai utilizar ele como titular nesse jogo contra o Avaí. E no ataque, mais uma vez formado por William Potker na esquerda, Ailton na ponta direita e Rafael Sobis centralizado. Esse trio de atacante que realmente tem dado muito certo e estou bastante confiante para esse jogo de hoje contra o Avaí. Lembrando que ocorrerá às 20h15 pelo horário de Brasília, partida válida pela 30ª rodada da Série B. E vocês, qual assim seu palpite para esse jogão de hoje contra o Avaí? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Temos que falar também sobre os pagamentos de salários atrasados, onde nessa última quarta-feira, ou seja, 2 dias atrás, o Cruzeiro, junto com o Filipão, informou assim um pagamento dos salários de setembro e uma parte de outubro. Que bom, o Cruzeiro que já tinha assim contado com uns meses de salários atrasados e quitou assim essa parcela envolvendo os últimos 3 meses. Enfim, resta agora pagar assim metade do 13º, além dos meses de novembro e esse de dezembro que vai se encerrar. E ao menos a equipe administrativa, funcionários e a comissão do futebol feminino estão apenas com um mês de salários atrasados. Ou seja, os jogadores que, por exemplo, não receberam todo o salário de outubro, pelo menos os funcionários com salários um pouco mais baixos já recebeu todo esse valor. Enfim, o Cruzeiro que realmente esse ano passou muito perrengue, e eu nem diria assim porque foi falta de torcida e tudo mais, e que sem dúvidas é um reflexo das péssimas diretorias passadas, onde a única expectativa de salvação para o Cruzeiro é aquela venda de Orejuela, que é bem provável que o Cruzeiro já pegue esse valor no máximo até a 1ª ou 2ª semana de janeiro e quite assim boa parte dos salários atrasados, que até lá é bem provável que fique assim devendo os meses de dezembro e janeiro. Temos que falar também sobre o caso de Giovani, jogador que eu tinha muita assim, expectativa dele estrear pelo Cruzeiro, que realmente já no primeiro jogo dele contra o Vitória mostrou porque tem que ser o titular no lugar de Regis ou algum outro volante que seja. Jogador fundamental por conta assim, do seu principal característica, que é o chute de longa distância, e também por ser um jogador que volta bastante para a marcação e cria muitas jogadas com passe muito aprofundado. E Filipão gostou bastante, principalmente do último jogo contra o CSA.
que sem dúvidas ele foi assim, fundamental para o Cruzeiro sair ao menos com um ponto jogando no Independência. Nessa partida de hoje contra o Avaí, dificilmente ele irá começar entre os 11 titulares e Filipão explicou isso nessa última semana. Falando assim, que a sequência dele é para ver quanto tempo ele aguenta jogar, já que claramente nos últimos 10 minutos finais do último jogo, ele já estava bastante cansado pelo tanto que já tinha corrido e tudo mais. E, ao menos na minha opinião, ele só consegue aguentar de cerca de 25 a 30 minutos jogando, ou seja, não seria esse um jogador muito interessante para começar já atuando. Que chegaria assim na reta final do primeiro tempo, já teríamos perdido o melhor armador do time e ainda ele já estava cansado para iniciar a segunda etapa. Atleta que muitos torcedores estavam assim desconfiados, mas eu já conhecia ele de perto por ter jogado no Goiás e tudo mais, e realmente é um jogador com bastante potencial, possuindo seus 26 anos de idade. Isso que é interessante porque ele ainda tem um valor dentro do mercado brasileiro. E para se ter uma ideia, ele conquistou o acesso pelo Goiás lá em 2018 e também pelo Curitiba no ano passado. Ou seja, espero assim que ele consiga o acesso 3 anos consecutivos, sendo agora em 2020 pelo Cruzeiro. E lembrando que pelo Curitiba, ele disputou entre os anos de 2019 e um pouco nesse ano de 2020, cerca de 50 partidas e marcou 5 gols. E justamente a última partida que ele jogou, os 90 minutos, foi no início de agosto, ainda pelo Curitiba, em uma partida contra o Atlético Paranaense. E vocês, o que acham assim de Giovani? Deveria sim continuar sendo um titular ou seria melhor, principalmente nesse período que ele está perdendo peso e tudo mais, e começando a jogar um pouco mais de minutos, principalmente na reta final do jogo? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. E o último assunto desse vídeo é sobre o lateral direito Edilson, jogador que saiu aqui do Cruzeiro em meados de março para defender o Goiás na disputa da Série A. E bom, ele que saiu porque tinha um salário bem acima daquele teto estabelecido de 150 mil por mês. E realmente, apesar dele ter feito alguns gols importantes, como por exemplo naqueles 2 de falta ainda pelo Campeonato Mineiro, e tinha marcado um de pênalti, não acho que ele deveria ter continuado por aqui, principalmente por conta dessa questão salarial. Jogador que realmente se queimou muito por conta do rebaixamento no ano passado. E ele que terá assim seu primeiro jogo contra o Cruzeiro na partida de hoje, disputando agora pelo Avaí. Que ele foi para o Goiás, mas em meados de agosto recebeu uma proposta salarial e com um contrato maior para voltar ao Avaí, clube que o revelou desde quando ele atuava ainda pelo Sub-14. Enfim, ainda o site Super Sports publicou uma matéria onde ele falava assim todo o respeito que tinha pelo Cruzeiro por conta de ter conquistado 2 Copas do Brasil, um campeonato estadual e tudo mais, mas que dentro de campo ele estava assim defendendo o Avaí, típico daquela fala protocolar de todo jogador. Mas enfim, e realmente ele que veio ali naquela troca com o Alisson, que eu achei que foi um péssimo negócio para o Cruzeiro, trocando assim um ponta com bastante potencial, com seus 25 anos, por um lateral direito de 31 anos de idade. Mas enfim, esperamos que pelo menos nesse jogo contra o Avaí a lei do ex não funcione, já que principalmente no ano passado todo jogador que já tinha atuado pelo Cruzeiro, a Raposa justamente levava o gol dele, como foi por exemplo no caso de Anselmo Ramon, ainda nessa Série B. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.